Olá, meus irmãos, passando hoje nesse domingo, 18 de fevereiro, primeiro domingo da Quaresma, para meditarmos o Santo Evangelho. E Evangelho meditado esse é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, lá no seu capítulo 1, versículo do 12 ao 15. Logo depois o Espírito o fez sair para o deserto, lá durante 40 dias foi posto à prova por Satanás. E ele convivia com as feras e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus veio para Galiléia, proclamando a boa nova de Deus. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. Meus irmãos, o evangelho de hoje é maravilhoso. Tivemos hoje, nesse primeiro domingo da Quaresma, a primeira leitura, Gênesis capítulo 9, versículo do 8 ao 15. Já na segunda leitura tivemos primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 22. Então, todos os anos, no primeiro domingo da Quaresma, nos encontramos com Jesus no deserto da tentação. Mas, no segundo, subimos com ele no Monte da Transfiguração. Vamos então ao deserto, para lá permanecermos durante 40 dias, que é o tempo da nossa Quaresma. Tempo forte de conversão, de mudança de vida, de jejum, de oração, de esmola. Então, no deserto, Jesus foi posto à prova por Satanás, conviveu com as feras e os anjos o serviam. O Satanás queria saber? Bom, essa é a leitura do Evangelho de São Marcos, no qual o demônio perguntará a Jesus se ele veio para arruiná-lo. Apesar de todo o seu poder, Satanás sabe que Deus lhe põe limites. Que é esse Jesus que convive com as feras. Quem é ele? Ora, o deserto se transformou em paraíso? Bezerro e leão já andam junto, como nas visões do profeta Isaías? E esses anjos que o servem são os mesmos que alimentam Elias e Abacuque no deserto? O anjo de Deus alimentou Elias, que caminhou 40 dias e 40 noites em direção ao monte de Deus, o Horebe. Levanta-te e come, que o caminho é longo, disse-lhe o anjo. Quando Daniel estava na cova dos leões, o anjo do Senhor agarrou o profeta Abacuque pelos cabelos e o levou até a Babilônia com alimento para Daniel, que agradeceu a Deus dizendo: Tu te recordaste de mim, ó Deus, não me abandonaste os que te amam. E os anjos o serviam. Desde o deserto onde estamos, vamos descortinar-se a um horizonte da luz. O reino de Deus se aproxima, completou-se o tempo. Ora, São João Batista é preso, sai de cena, Jesus entra em cena, vai para a Galiléia e proclama o Evangelho de Deus. Dizem em 4 sentenças: completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, convertam-se e creiam no Evangelho. As etapas da história da salvação estão se realizando e já nos aproximamos aí da sua plenitude. A presença do próprio Deus em Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade, nessa mesma história dá ao mundo a possibilidade de derrotar a serpente e reconstruir o paraíso. Deixar de ouvir o sibilo da serpente e ouvir a Deus fazer sua vontade. O reinado de Deus, porém, não chega a nós sem a nossa colaboração. Daí o pedido: acreditem no Evangelho, nesta boa notícia, tenham fé e se convertam. Mudem de direção, mudem os rumos da história e passem a ver a realidade do mundo com os olhos da fé. Está aí a conversão, e olhar tudo com os olhos de Nosso Senhor. A violência se instaurou no mundo e ele se corrompeu, mas Jesus venceu o mundo.
Deus então decidiu fazer chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites e desaparecer da superfície do solo todos os seres que ele criou. Assim está escrito no livro do Gênesis. No entanto, as águas caíram sobre toda a humanidade, e que foram as águas de punição, tornaram-se com a morte e ressurreição de Jesus água de salvação, que é o que acontece no nosso batismo. Já não haverá dilúvio para devastar a terra, disse Deus a Noé, e colocou no céu o arco-íris como sinal da aliança entre ele e a humanidade. As águas não mais se tornarão um dilúvio para destruir toda a carne. Para o apóstolo São Pedro, um texto considerado enigmático. As águas do dilúvio se transformaram em águas do batismo para a nossa salvação. Na realidade, aquelas águas purificaram a humanidade do pecado, da violência, que foi a causa do dilúvio. Os que morreram no tempo de Noé receberam a visita de Cristo ressuscitado, que lhes pregou a salvação. E nós saímos ressuscitados das águas do batismo com uma boa consciência diante de Deus para obedecê-lo, fazer a sua vontade. Que nessa quaresma, assim como o Espírito fez sair para o deserto, saiamos da nossa autossuficiência, da nossa vaidade, do nosso orgulho, das nossas invejas, toda a sorte de depravações, toda a sorte de maldade, e abracemos a cruz de Cristo. Abracemos a Nosso Senhor para fazer a vontade do Pai por meio do Espírito Santo. Conversão. É preciso mudança de vida. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude no dia de hoje. Deus abençoe você para que, cheios do Espírito Santo, possamos afirmar como salmista no Salmo 24: todas as veredas do Senhor são amor e verdade. Um grande abraço, muito obrigado, curta e compartilha.